Capítulo 1. O único lar que ele já teve. Quando atravesso o portão de ferro rumo ao dia ensolarado, me sinto num filme de Fellini. Vejo uma cena familiar e ao mesmo tempo absurda, saída de um sonho, porém autêntica. Na calçada da Hastings Street, Eva, já com mais de 30 anos, apesar de ainda parecer uma criança desamparada, sapateia com seu cabelo escuro e sua pele morena num flamenco bizarro, impulsionado pelas drogas. Remexendo seu quadril, curvando o corpo, sacudindo os braços no ar, ela gira os pés numa pirueta desajeitada. O tempo todo, seus grandes olhos escuros me acompanham. Em Downtown East Side, em Vancouver, esse tipo de balé improvisado, motivado pelo crack, é conhecido como a dança da Hastings, que é a rua, né? E é uma visão corriqueira. Certo dia, durante minha ronda profissional pelo bairro, vi uma mulher dançando acima dos carros que passavam na rua. Ela se equilibrava numa estreita placa de neon pendurada no segundo andar de um prédio. Uma multidão havia se reunido para assistir, inclusive dependentes químicos, que pareciam mais entretidos que preocupados. A bailarina rodopiava, os braços esticados como os de uma equilibrista, às vezes se agachando e dando chutes no ar. Antes que a escada dos bombeiros pudesse alcançar o palco improvisado, a acrobata alucinada pulou a janela de volta para dentro do apartamento. Agora Eva abre caminho por seus companheiros que se aglomeram ao meu redor. Às vezes desaparece atrás de Randall, um homem sério, robusto, cadeirante, cujos padrões de pensamento pouco ortodoxos não escondem uma inteligência profunda. Ele recita uma ode peculiar à sua indispensável carruagem motorizada. Não é incrível, doutor? O canhão de Napoleão foi puxado por cavalos e bois na lama e na neve russa. E agora eu tenho isso? Com um sorriso inocente e uma expressão sincera, Randall recita uma série repetitiva de fatos, dados históricos, memórias, associações aleatórias, imaginações e paranoias, que quase parecem lúcidos, quase. Foi o Código Napoleônico, doutor, que alterou os meios de transporte para o pessoal do baixo escalão. Foi naquela época, sabem, que ainda pensavam sobre essas coisas tediosas. Esticando a cabeça por trás do ombro esquerdo de Randall, Eva brinca de esconde-esconde. Ao lado de Randall está Arlene, com as mãos na cintura e um olhar crítico estampado no rosto, usando short jeans e blusa minúsculos. Um sinal para essas bandas de uma forma de ganhar dinheiro para comprar droga. E com frequência de ter sido explorada no início de sua vida por homens predadores. Falando ao mesmo tempo que Randall, Arlene reclama: o senhor não devia ter diminuído os meus remédios. Os braços de Arlene exibem dezenas de cicatrizes horizontais paralelas como trilhos de trem. As mais antigas são brancas e as mais recentes vermelhas. Cada uma é um lembrete de um corte de navalha infligido por ela mesma. A dor da automutilação alivia, mesmo que por um instante, a dor de um sofrimento psicológico mais profundo. Um dos medicamentos de Arlene controla essa compulsão. E ela sempre fica com medo de eu estar reduzindo sua dose, mas eu nunca faço isso. Perto de nós, na sombra do Portland Hotel, dois policiais seguram Jenkins algemado. Jenkins é um indígena magricela com longos cabelos pretos e despenteados, permanece calado e obediente, enquanto um dos policiais esvazia seus bolsos. Ele arqueia as costas contra a parede, sem exibir qualquer sinal de revolta no rosto. Deviam deixá-lo em paz, opina Arlene, erguendo a voz. O cara não vende, vivem atrás dele e nunca encontram nada. Pelo menos em plena luz do dia, na Hastings Street, os policiais fazem a revista com uma educação exemplar. De acordo com meus pacientes, essa não é a prática mais comum. Após alguns minutos, Jenkins é liberado e entra no hotel a passos largos, ainda em silêncio. Enquanto isso, no intervalo de poucos minutos, o nosso poeta do absurdo declama a história da Europa desde a Guerra dos 100 Anos até a Guerra da Bósnia e dá seu parecer sobre as religiões de Moisés a Maomé. Doutor, continua Randall, a Primeira Guerra Mundial deveria ter acabado com todas as guerras. Então por que ainda temos a guerra contra o câncer e a guerra contra as drogas?
Os alemães tinham uma arma chamada Grande Bertha, que falava com os aliados, mas não numa linguagem que agradasse franceses e ingleses. As armas têm má fama, doutor, mas elas levam a história adiante. Se é que podemos dizer que a história se move para algum lugar, o senhor acha que a história se move, doutor? Apoiado em suas muletas, o barrigudo, perneta e sorridente Matthew, careca e sempre jovial, interrompe o discurso de Randall. O coitado do Dr. Matei quer ir para casa, diz ele no seu tom característico, sarcástico e docemente sincero. Matthew sorri para nós como se estivesse zombando de todo mundo. A sequência de piercings de argola em sua orelha esquerda brilha sob a luz dourada do sol do fim da tarde. Eva se empina atrás das costas de Randall. Eu me viro para o outro lado. Já assisti a teatro de rua suficiente por um dia e agora quero fugir. O médico paciente cansou de ser paciente. Estamos reunidos, eu e esses personagens de Fellini, talvez eu mesmo seja um deles, diante do Portland Hotel, onde eles moram e eu trabalho. Minha clínica fica no primeiro andar do prédio de cimento e vidro projetado pelo arquiteto canadense Arthur Erickson. Uma estrutura espaçosa, moderna e utilitária. É um lugar impressionante, que supre bem as necessidades de seus moradores, substituindo o estabelecimento antes luxuoso da esquina, construído na virada do século passado, que foi o primeiro Portland Hotel. O prédio antigo, com suas balaustradas de madeira, escadas largas, sacadas antiquadas, janelas salientes, tinha uma personalidade e um passado que faltavam à nova fortaleza. Apesar de eu sentir falta de sua aura de velho mundo, do clima de riqueza perdida e decadência, dos peitoris de janelas escuros e cheios de bolhas cobertos pela lembrança da elegância, duvido que os residentes sintam saudade dos quartos apertados, do encanamento corroído e dos exércitos de baratas. Em 1994, houve um incêndio no telhado do velho hotel. Um jornal local publicou a história, estampando nela a foto de uma residente e o seu gato. A manchete proclamava: policial herói salva gatinho. Alguém ligou para o Portland para reclamar que animais não deveriam viver naquelas condições. A Portland Hotel Society é uma organização sem fins lucrativos, para a qual trabalho como médico. Transformou o prédio em um abrigo para pessoas em situação de rua. Em geral, meus pacientes são dependentes químicos, apesar de alguns, como Randall, terem um desequilíbrio tão profundo na química cerebral que permanecem desconectados da realidade mesmo sem usar drogas. Muitos, como Arlene, sofrem tanto de transtornos mentais quanto de vício em drogas. A PHS, Portland Hotel Society, administra vários centros parecidos num raio de poucos quarteirões. Os hotéis Stanley, Washington, Regal e Sunrise. Eu trabalho em todos eles. O novo Portland fica em frente à loja de departamento Army and Navy, onde meus pais, como novos imigrantes no fim da década de 1950, compravam a maioria de nossas roupas. Na época, a Army Navy era uma das lojas preferidas da classe trabalhadora e de jovens de classe média, em busca de casacos militares ou jaquetas de marinheiro que estivessem na moda. As calçadas eram ocupadas por universitários em busca de diversão, que se misturavam a alcoólatras, ladrões, consumidores e religiosos que iam pregar pelas ruas nas noites de sexta-feira. Isso tudo mudou. As pessoas pararam de frequentar a região há muitos anos. Hoje essas ruas e vielas são o centro da capital das drogas do Canadá. A um quarteirão de distância ficava abandonada a loja de departamento Woodward, com seu W gigantesco iluminado, um velho ponto de referência de Vancouver. Por um tempo o prédio foi ocupado por ativistas sem teto e antipobreza, mas acabou sendo demolido. O local foi transformado numa mistura de apartamentos chiques e habitações populares, com as Olimpíadas de Inverno acontecendo em Vancouver em 2010. A tendência era que a região se tornasse gentrificada. Naquela época o processo já tinha começado. Havia um medo de que os políticos ansiosos por impressionar o mundo tentassem remover dali a população viciada. Eva cruza os braços atrás das costas e se inclina para frente, analisando a própria sombra na calçada. Matthew ri de sua postura de yoga cracuda. Randall continua tagarelando. Observa o trânsito da hora do rush, ansioso. Finalmente o resgate chega. Meu filho Daniel estaciona o carro e abre a porta.
Tem dias que eu não acredito na minha vida, digo a ele, me acomodando no banco do passageiro. E eu também, concorda ele. Às vezes as coisas ficam intensas demais por aqui. E assim vamos embora. No espelho retrovisor, a figura cada vez menor de Eva gesticula, as pernas abertas, a cabeça inclinada. O Portland e os outros prédios da Portland Hotel Society representam um modelo pioneiro de assistência social. O objetivo da PHS é oferecer um ambiente seguro e atencioso para a população marginalizada e estigmatizada, aqueles que chamamos de os humilhados e os ofendidos. Parafraseando Dostoiévski, a Portland tenta resgatar essas pessoas daquilo que um poeta local chamou de as ruas do desvio e os prédios da exclusão. As pessoas só precisam de espaço para existir, afirma Liz Evans, que já trabalhou como enfermeira de saúde coletiva e cujas origens na alta sociedade poderiam parecer incompatíveis com seu papel de fundadora e diretora da Portland Hotel Society. Elas precisam de um lugar onde possam viver sem ser julgadas e importunadas. Essas são as pessoas que costumam ser encaradas como um problema, que levam a culpa por crimes e questões sociais e que são vistas como perda de tempo e energia. Elas são julgadas de maneira implacável, até por pessoas que fazem da compaixão a sua carreira. Tendo começado bem pequena em 1991, a Portland Hotel Society cresceu tanto que ajudou a criar um banco comunitário, uma galeria de arte para artistas em Downtown East Side. Downtown East Side é a Cracolândia de Vancouver. O primeiro centro de injeção supervisionada da América do Norte, uma ala hospitalar comunitária, onde infecções em tecidos profundos são tratadas com antibióticos intravenosos, uma clínica odontológica gratuita e a Portland Clinic, onde eu trabalhava. O principal lema da Portland é oferecer abrigo para pessoas que, caso contrário, estariam em situação de rua. As estatísticas são desoladoras. Uma análise feita pouco após a abertura do Portland revelou que 75% dos residentes já haviam tido 5 endereços no ano anterior e 90% foram acusados ou condenados por crimes, muitos com reincidência, geralmente pequenos furtos. Naquela época, 36% eram soropositivos ou tinham HIV, e a maioria era viciada em álcool ou outras substâncias, desde enxaguante bucal até heroína. Mais da metade havia sido diagnosticada com algum transtorno mental. A proporção de indígenas entre os residentes do Portland era 5 vezes maior que na população geral. Para Liz e outros que conceberam a Portland era sempre frustrante observar as pessoas passando de uma crise a outra sem receber qualquer tipo de apoio regular. O sistema abandonou essas pessoas, diz ela. Então tentamos usar os hotéis como uma base para outros serviços e programas. Foram necessários 8 anos de angariação de fundos, 4 secretarias regionais, 4 instituições particulares para tornar o novo Portland uma realidade. Hoje as pessoas finalmente têm o próprio banheiro e um lugar decente para lavar suas roupas e comer sua comida. O modelo da Portland é único e controverso entre os serviços para dependentes químicos, porque sua principal intenção é aceitar as pessoas do jeito que elas são, por mais disfuncionais, atormentadas, problemáticas que sejam. Nossos clientes não são os pobres do bem, eles simplesmente são pobres, indignos na visão deles mesmos e da sociedade. No Portland Hotel não existe a fantasia de redenção, nem qualquer expectativa de resultados socialmente respeitáveis. Existe apenas um reconhecimento prático das verdadeiras necessidades de seres humanos reais que vivem um presente sombrio, atormentados por um passado trágico. Só podemos torcer e torcemos para que se libertem dos demônios que os assombram e nos esforçamos para incentivá-los a seguir por esse caminho. Mas não temos a menor pretensão de forçar esse exorcismo psicológico em ninguém. A verdade desconfortável é que a maioria dos nossos clientes permanecerá viciada em confronto com as leis atuais. Kerstin Stuersbecker, que já foi enfermeira e tem 2 diplomas em artes liberais, era outra diretora da Portland Society na época.
Explica a ela, não temos todas as respostas e não necessariamente oferecemos os cuidados de que as pessoas precisam para fazer mudanças drásticas na própria vida. No fim das contas, nunca cabe a nós, apenas a elas. Os residentes recebiam assistência que os recursos restritos do Portland permitiam. A equipe de apoio domiciliar limpava os quartos e ajudava os moradores mais debilitados a fazer sua higiene pessoal. A comida era preparada e distribuída. Sempre que possível, os pacientes eram levados para consultas e exames médicos. Metadona, medicamentos psiquiátricos e remédios para HIV eram distribuídos. Em intervalos de alguns meses, um laboratório ia ao Portland para fazer exames de HIV e de hepatite, além de hemogramas de rotina. Havia um grupo de escrita e poesia e um grupo de artes. Uma manta estampada com os desenhos dos residentes decorava a parede do meu consultório. Havia sessões de acupuntura, um salão de beleza, noites de cinema e, quando o dinheiro permitia, uma viagem de acampamento anual. Meu filho Daniel, que trabalhava no Portland esporadicamente, organizava um grupo de música com encontros mensais. Alguns anos atrás, tínhamos uma noite de talentos no Portland, diz Kerstin, com os grupos de artes e escrita. Tínhamos também um show de cabaré. Pendurávamos as artes nas paredes e as pessoas liam seus poemas. Uma vez um residente de longa data foi até o microfone e disse que não tinha um poema para recitar, nem outra obra de arte, mas queria dizer que o Portland era seu primeiro e único lar e que ele era muito grato por fazer parte daquela comunidade. Disse que se sentia orgulhoso e queria que os pais pudessem vê-lo naquele momento. Seu primeiro e único lar. Palavras que resumem a história de muitas pessoas em Downtown Eastside, o bairro de uma das melhores cidades do mundo em qualidade de vida. É assim que Vancouver costuma ser descrita pela imprensa internacional, como no The New York Times, de 8 de julho de 2007. Meu trabalho pode ser intensamente satisfatório ou profundamente frustrante, dependendo do meu estado de espírito. Muitas vezes me deparo com a teimosia de pessoas que valorizam menos a própria saúde e o próprio bem-estar do que necessidades imediatas impulsionadas pelas drogas. Também preciso confrontar minha aversão a elas. Por mais que eu queira aceitá-las, pelo menos em princípio, há dias em que me pego, cheio de críticas e julgamentos, rejeitando-as e querendo que elas fossem diferentes. Essa contradição vem de mim e não dos meus pacientes. É um problema meu. Embora a óbvia discrepância de privilégios torne muito mais fácil eu jogar a culpa em cima delas. Os vícios dos meus pacientes fazem com que todo tratamento médico seja um desafio. Em que outro lugar eu encontraria pessoas tão debilitadas, mas tão resistentes ao tratamento e ao autocuidado? Em certas ocasiões é preciso literalmente arrastá-los até o hospital. É o caso de Kai, que tem uma infecção no quadril que pode deixá-lo paralisado para sempre, e de Robo, cuja osteomielite no externo pode alcançar seus pulmões. Os dois estão tão focados na próxima dose de cocaína, de heroína ou de metanfetamina, o cristal, que a própria saúde fica em segundo plano. Muitos também têm medo de figuras de autoridade e não confiam em nenhuma instituição por motivos compreensíveis. Uso droga para não ter os sentimentos de merda que tenho quando não me drogo. Me explicou certa vez Nick, viciado em heroína e metanfetamina há 40 anos, chorando ao falar. Sem as drogas, fico deprimido. Seu pai incutira nos filhos gêmeos a ideia de que eles não valiam nada. O irmão de Nick cometeu suicídio na adolescência. Nick passou a vida toda entregue ao vício. O reino do inferno das emoções dolorosas causa medo na maioria de nós. Os dependentes químicos acreditam que as drogas evitam que fiquem presos nesse inverno para sempre, mas a ânsia de fuga cobra um preço alto. Os corredores de cimento e o elevador do Portland são lavados com frequência, várias vezes ao dia, marcados por cicatrizes de seringa. Alguns residentes têm feridas crônicas com secreção. O sangue também escorre de machucados e cortes infligidos por colegas de vício ou de arranhões que os pacientes fazem em si mesmos durante surtos de paranoia induzida por cocaína.
Um homem se cutuca sem parar para espantar insetos imaginários. Não que faltem infestações reais em Downtown East Side. Roedores se multiplicam entre as paredes do hotel e nas vielas cheias de lixo atrás do prédio. Insetos habitam a cama, as roupas, o corpo de muitos dos meus pacientes. Percevejos, piolhos, sarna. De vez em quando baratas caem de saias e calças balançadas na minha sala e correm para se esconder embaixo da minha mesa. Gosto de ter uns ratos por perto, me disse um rapaz certa vez. Eles comem as baratas e os percevejos, doutor, mas ter um ninho inteiro deles no meu colchão, aí já é demais. Insetos, furúnculos, sangue e morte. As pragas do Egito. Em Downtown East Side, o anjo da morte ceifa vidas com um entusiasmo chocante. Márcia, viciada em heroína há 35 anos. Havia se mudado de sua residência na Portland, estava morando num prédio a meio quarteirão de distância. Certa manhã recebi um telefonema desesperado sobre uma possível overdose. Encontrei Márcia na cama, olhos arregalados, deitada de costas e já em rigor mortis. Seus braços estavam estendidos, com as palmas para cima, num gesto de protesto alarmado, como se dissesse: "Não, você veio me levar cedo demais." Seringas plásticas racharam sob meus pés quando me aproximei. As pupilas dilatadas de Márcia e algumas outras pistas físicas contavam a história. Ela não havia morrido de heroína, ela havia morrido de abstinência. Permaneci ao lado da cama por alguns instantes, tentando enxergar no cadáver o ser humano charmoso, ainda que sempre distraído, que eu havia conhecido. Quando me virei para ir embora, sirenes lá fora anunciavam a chegada da ambulância. Márcia havia ido ao meu consultório na semana anterior, toda animada, para pedir ajuda com alguns formulários médicos que precisava preencher para voltar a receber auxílio do governo. Era a primeira vez que eu a via em 6 meses. Segundo ela me explicara num tom impassível, esse período havia sido dedicado a ajudar o seu namorado, Kyle, a gastar uma herança de $130 mil, com a ajuda abnegada de muitos outros amigos e aproveitadores. Mesmo com tamanha popularidade, ela estava sozinha ao encontrar a morte. Outra fatalidade foi Frank, viciado em heroína, recluso que só nos deixava entrar em seus aposentos apertados no Regal Hotel com muita má vontade e apenas quando estava extremamente doente. Me recuso a morrer no hospital, doutor, declarou após ver o anjo da morte do HIV bater à sua porta. Frank não aceitava argumentos sobre esse nem qualquer outro assunto. Morreu em 2002, numa cama desmazelada, mas pelo menos era a sua cama. Frank tinha uma alma gentil, perceptível, mesmo sob toda a sua grosseria. Apesar de nunca ter conversado comigo sobre suas experiências de vida, ele me ofereceu um resumo em O Trem Rumo ao Inferno no Centro da Cidade. Poema que escreveu alguns meses antes de morrer. É um requiem para si mesmo e para dezenas de mulheres usuárias de drogas, profissionais do sexo supostamente assassinadas na infame fazenda de criação de porcos da família Picton, nas redondezas de Vancouver. Ele escreveu: nas ruas do centro da cidade, eu fui buscar um alívio para minha dor milenar, porém tudo o que consegui achar foi uma passagem só de ida no trem rumo ao inferno. Em uma fazenda nas proximidades, muitas amigas sofreram atrocidades, que suas almas encontrem acalento eterno. Que chegue ao fim sua jornada no trem rumo ao inferno. Quero paz antes de morrer. Os trilhos já estão prontos para me levar. Todos vivemos em nosso martírio particular. Apenas mais passageiros no trem rumo ao inferno. O trem rumo ao inferno, uma passagem só de ida no trem rumo ao inferno. Por já ter trabalhado com medicina paliativa, cuidado de doentes terminais, me deparei muitas vezes com a morte. Na verdade, a medicina do vício também é um trabalho paliativo. Não pretendemos curar ninguém, apenas atenuar os efeitos da dependência química e os seus males, além de amenizar o impacto dos tormentos legais e sociais que a nossa cultura usa para punir o viciado. Com exceção dos raros sortudos que conseguem escapar da colônia de drogas em Downtown East Side, pouquíssimos dos meus pacientes sequer chegam à velhice.
A maioria morre por alguma complicação de HIV ou hepatite C, meningite ou septicemia contraída após uso prolongado de cocaína injetável. Alguns sucumbem ao câncer relativamente jovens, pois seu sistema imunológico, estressado e debilitado, é incapaz de evitar a malignidade. Foi assim que Steve morreu. Câncer no fígado, o semblante sempre doce, ocultado por uma forte icterícia. Outros morrem acidentalmente de overdose, como Angel no Sunrise Hotel ou Trevor, um andar acima, que sempre sorria como se nada o abalasse. Num fim de tarde escuro de fevereiro, Leona, uma paciente que morava no hotel próximo, acordou e encontrou o filho de 18 anos, Joey, sem vida e rígido na cama. Ela o tirara da rua e o vigiava, para não deixar que ele se mutilasse. No meio da manhã, após passar a noite em vigília, ela caiu de sono. Nessa tarde, ele teve uma overdose. Quando acordei, recordou ela, Joey estava deitado imóvel. Ninguém precisou me contar mais nada. A ambulância e os bombeiros vieram, mas não havia nada que pudessem fazer. O meu bebê tinha morrido. A tristeza dela era abissal, seu sentimento de culpa insondável. Uma constante na Portland Clinic é a dor. No Canadá, as faculdades de medicina ensinam 3 sinais de inflamação em latim: calor, rubor e dolor. A pele, os membros e os órgãos dos meus pacientes com frequência inflamam, e pelo menos meus tratamentos para isso conseguem ser temporariamente adequados. Mas como aliviar almas inflamadas pelo intenso tormento imposto por experiências infantis extremamente sórdidas e, mais tarde, numa reprodução mecânica pelos próprios sofredores? É difícil oferecer conforto a eles, quando suas dores são intensificadas todos os dias pelo ostracismo social, por aquilo que o acadêmico e escritor Eliot Layton descreveu como os preconceitos nítidos, racistas, machistas e classistas, entranhados na sociedade canadense, um desdém institucionalizado pelos pobres, pelas profissionais do sexo, por viciados em drogas, pelos alcoólatras e pelos povos originários. O sofrimento em Downtown Eastside se estica com as mãos que imploram por dinheiro para comprar droga. Ele encara por olhos frios e duros, ou que fitam o chão em submissão e vergonha. Ele fala em tons lisonjeiros ou grita com agressividade. Por trás de cada olhar, cada palavra, cada ato violento ou gesto desiludido, há uma história de angústia e degradação, um conto escrito pelos próprios protagonistas, com capítulos novos todos os dias, raramente arrematados com um final feliz. Enquanto Daniel me leva para casa, escutamos a rádio CBC no carro, que toca sua miscelânea vespertina extravagante de conversas descontraídas, clássicos e jazz. Aturdido pela desarmonia entre o clima urbano da rádio e o mundo que acabei de deixar, penso na minha primeira paciente do dia. Madeleine está sentada curvada, os cotovelos apoiados nas coxas, seu corpo magricela rijo, convulsionando com as lágrimas. Ela segura a cabeça com as 2 mãos, às vezes fechando os punhos e batendo nas têmporas. O cabelo castanho e liso cobre seus olhos e suas bochechas. O lábio inferior está inchado e machucado, e o sangue escorre de um pequeno corte. Sua voz grave, como a de um menino, está rouca de raiva e tristeza. Me ferraram de novo, choraminga. Sou uma idiota mesmo, sempre caio na lábia de todo mundo. Como é que percebem que sou um alvo fácil? Ela tosse enquanto as lágrimas escorrem por sua face. Parece uma criança contando sua história, pedindo compaixão, implorando ajuda. A história que ela conta é só mais uma sobre um tema bastante comum em Downtown Eastside, dependentes químicos tirando proveito uns dos outros. 3 conhecidas de Madeleine haviam lhe dado uma nota de $100. Pediram a ela que comprasse 12 pedras de crack de um tal de Speak. Ela ganharia uma, enquanto as mulheres ficariam com as outras e revenderiam os restantes. A polícia não pode ver a gente comprando essa quantidade toda, lhe explicaram. Madeleine então comprou as pedras. 10 minutos depois foi perseguida. O grandalhão do Speak veio atrás de mim, me agarrou pelo cabelo, me jogou no chão e me deu um murro na cara.
A nota de 100 era falsa. Elas armaram para cima de mim. Somos amigas, então eu nem desconfiei de nada. Meus clientes mencionam Speak com frequência. Porém, ele é quase uma figura mítica, da qual só ouço falar. Nas esquinas perto do Portland Hotel, jovens imigrantes da América Central se reúnem, os olhos cobertos pela aba de bonés pretos. Conforme passo por ele, sou chamado por sussurros, mesmo carregando no pescoço o estetoscópio que me entrego como médico. Brilho, pico ou pedra boa. Brilho e pico são gírias para cocaína e heroína. Pedra é cocaína solidificada como crack. Ei, fica quieto, esse aí é o médico, sibila alguém de vez em quando. Talvez Speak esteja nesse grupo ou talvez seja um apelido que se refere a todos eles. Não sei quem é Speak, nem o caminho que o levou ao bairro mais miserável de Vancouver. Não sei onde ele vende cocaína e nem onde agride mulheres vulneráveis que roubam, traficam, enganam ou se prostituem para pagá-lo. Onde ele nasceu? Que guerra, que privação forçou seus pais a saírem de sua região pobre ou de seu vilarejo nas montanhas para buscar uma vida tão ao norte do Equador? A miséria em Honduras, os paramilitares na Guatemala, as milícias em El Salvador? Como ele se tornou o Speak, o vilão de uma história contada no meu consultório por uma mulher magrela, nervosa, que, engasgando com as lágrimas, explica seus hematomas e pede que eu compreenda por que ela faltou à sua última consulta para tomar metadona. Faz 7 dias que não tomo suco, diz Madeleine. Suco é como os meus pacientes chamam a metadona. Medicamento usado para controle do vício em opioides. O pó é dissolvido em tangue sabor laranja. Eu não vou pedir ajuda para ninguém na rua, porque quem pede ajuda fica devendo até a alma. Mesmo que eu retribua o favor, ainda vão achar que eu devo alguma coisa. Olha aí a Madi, ela vai fazer qualquer coisa que a gente pedir. Todo mundo sabe que eu não arrumo briga, porque se algum dia eu brigar, vou acabar matando uma dessas escrotas. Não quero passar o resto da vida na cadeia por causa de vagabunda qualquer. É isso que vai acabar acontecendo e eu não sou de ferro. Entrego a ela a receita de metadona e a convido para conversar depois que voltar da farmácia. Ela aceita o convite, mas sei que não a verei de novo hoje. Como sempre, a necessidade da próxima dose sempre vem em primeiro lugar. Recebo outra visita nessa manhã. Sten, um indígena, 45 anos, recém-saído da prisão. Também veio buscar sua receita de metadona. 18 meses de encarceramento. Ganhou peso que amenizou o ar ameaçador do seu corpo alto e musculoso, olhos escuros brilhantes, cabelo preto, comprido, bigode de ferradura. Ou talvez ele tenha amolecido, já que passou esse tempo todo sem usar cocaína. Pela janela espia a calçada, onde seus companheiros de vício estão reunidos, inquietos, gesticulando muito, dando passos erráticos, diante da Army and Navy. Olha só esse pessoal, doutor, diz Sten. Estão presos aqui. A vida deles é só daqui até a Victory Square de um lado e a Fraser Street de outro. Eles nunca vão além disso, sabe, doutor? Quero ir embora. Não quero mais perder meu tempo aqui. Se bem que, olha só para mim, não tenho nem meia. Sten aponta para seu tênis de corrida gasto e para a calça vermelha de algodão com elástico apertado. Quando eu entro no ônibus com essa roupa, as pessoas sabem e elas se afastam de mim. Algumas me encaram, a maioria nem me olha. Sabe como me sinto? Como se eu fosse um alienígena. Não me sinto bem fora daqui. Dá para entender por que é que ninguém vai embora. 10 dias depois, quando retorna para buscar outra receita de metadona, Sten continua em situação de rua. É um dia de março em Vancouver, cinza, úmido e frio. É melhor eu nem contar para o senhor onde é que eu dormi ontem à noite, diz ele. Para muitos viciados crônicos de Vancouver, com forte dependência, é como se houvesse uma cerca de arame farpado ao redor da área que se estende pelo raio de alguns quarteirões. É como se existisse um mundo lá fora, mas que é amplamente inacessível para eles. É um lugar que os teme e que os rejeita, e eles, por sua vez, não entendem suas regras, nem sabem como sobreviver lá. Isso me lembra a história de um homem que fugiu de um gulag soviético e, após passar fome do lado de fora, voltou para se entregar aos carcereiros. A liberdade não é para nós, afirmou ele para os colegas de prisão. Estamos acorrentados a esse lugar pelo resto da vida, apesar de não usarmos correntes.
Podemos fugir, podemos vagar por aí, mas no fim das contas vamos acabar voltando. Pessoas como Sten fazem parte da população mais doente, necessitada e negligenciada do mundo. Por toda a vida elas foram ignoradas e abandonadas. E com isso abandonaram a si mesmas. De onde surge a vontade de servir uma comunidade como essa? No meu caso, eu sei que remonta à época em que eu era uma criança judia na Budapeste, ocupada pelo nazismo em 1944. Cresci sabendo como a vida podia ser terrível e difícil para algumas pessoas, sem que elas tivessem culpa alguma. A empatia que eu sinto por meus pacientes nasceu lá na minha infância, mas o mesmo vale para o intenso desprezo e o forte julgamento que às vezes explodem dentro de mim contra essas pobres pessoas movidas pelo sofrimento. Mais adiante eu entrarei em detalhes sobre como minhas tendências compulsivas vêm de experiências da minha primeira infância. No fundo, eu não sou tão diferente assim dos meus pacientes. E há momentos em que eu não suporto admitir que o que me separa delas é uma linha muito tênue, um acaso do destino. Meu primeiro emprego integral como médico foi numa clínica em Downtown East Side por apenas 6 meses, mas essa breve experiência deixou marcas, e eu sabia que eu voltaria. Quando 20 anos depois fui convidado a trabalhar no velho Portland, aceitei, porque parecia a coisa certa a fazer, a combinação exata de desafio e propósito que eu buscava naquele momento da minha vida. Quase sem titubear, troquei meu consultório particular por um hotel infestado de baratas. O que me levou àquele lugar? Nós que atendemos esse tipo de chamado, respondemos a uma ânsia interior, semelhante à dos seres atormentados e disfuncionais sob nossos cuidados. Porém, é claro, no fim do dia, voltamos para casa, para nossa família, os nossos hobbies, enquanto os pacientes viciados permanecem presos em seus gulags particulares no centro da cidade. Alguns profissionais escolhem trabalhar em lugares desoladores, porque esperam encontrar a cura para o próprio sofrimento. Outros se voluntariam porque são generosos demais e sabem que é ali que o amor é mais necessário. E outros estão concentrados na própria carreira e são movidos pelo desafio. Aqueles que carecem de autoestima talvez gostem de trabalhar com indivíduos desafortunados, porque isso de alguma maneira alimenta seu ego. Alguns se encantam pela força magnética do vício, porque ainda não controlaram, não reconheceram as próprias tendências compulsivas. O meu palpite é que muitos de nós, médicos, enfermeiros, outros profissionais de Downtown East Side, somos motivados por alguma combinação desses motivos. Liz Evans começou a trabalhar na região aos 26 anos. Fiquei atordoada a lembrá-la. Era enfermeira, achei que eu pudesse compartilhar meu conhecimento. E poderia mesmo, mas logo descobri que tinha muito pouco a oferecer. Era impossível salvar as pessoas da própria tristeza. Tudo que eu podia fazer era ficar ao lado delas, como outro ser humano, sabe? Como uma semelhante. Uma mulher que chamarei de Julie continua ali, foi trancada no próprio quarto, forçada a seguir uma dieta líquida e surrada por sua família adotiva desde os 7 anos. Ela tem uma cicatriz comprida no pescoço do corte que fez em si mesmo, quando tinha apenas 16 anos. Desde então, ela toma um coquetel de analgésicos, álcool, cocaína e heroína, e trabalha na rua. Certa noite, ela chegou em casa depois de ter sido estuprada e se sentou no meu colo chorando. Ela repetia sem parar que a culpa era dela, que ela era uma pessoa ruim e que não merecia nada. Ela mal conseguia respirar. Fiquei sentada ali, embalando-a, e só queria oferecer a ela algo que aliviasse sua dor. Foi tão intenso que quase não aguentei. Como Liz descobriu, algo no sofrimento de Julie era um gatilho para sua própria dor. A experiência me mostrou que não podemos deixar nossas questões pessoais se transformarem em barreiras. O que me mantém aqui, reflete Kerstin Sturzbecker. No começo eu queria ajudar. Ainda quero ajudar, mas agora é diferente, porque eu entendo os meus limites. Sei o que posso e não posso fazer. O que posso fazer é estar aqui e apoiar as pessoas em vários estágios da vida, permitindo que elas sejam quem são.
Enquanto sociedade, temos a obrigação de respeitar as diferenças, e é isso que me mantém aqui. Há outro fator na equação. Muitas pessoas que trabalham em Downtown East Side o reconhecem, um senso de autenticidade, a perda da encenação social, a ausência de fingimento. Sim, as pessoas mentem, roubam, manipulam, mas todos nós não fazemos isso ao nosso modo. Ao contrário do restante de nós, é impossível para elas fingir que não são mentirosas e manipuladoras. Elas são mais diretas sobre a própria irresponsabilidade, sobre o próprio desvio de conduta, sobre tudo que perderam por causa do vício. Segundo os padrões do mundo sóbrio, isso não é grande coisa. Porém, existe uma honestidade paradoxal no meio das tramóias compulsivas. O que é que você esperava, doutor? Eu sou um viciado, me disse certa vez um homem miúdo, magro, 47 anos. Com um sorriso torto e apaziguador, quando percebi que ele estava mentindo para receber uma receita de morfina. Talvez exista um certo fascínio por esse elemento de pseudo-autenticidade descarada, desavergonhada. Quem nunca sonhou em ser tão cara de pau sobre os próprios defeitos? Aqui as interações são sinceras, diz Kim Markel, enfermeira do Portland Clinic. Posso vir para cá e ser quem eu sou de verdade. E para mim isso é recompensador. Quando você trabalha em hospitais ou em outro tipo de comunidade, sempre existe uma certa pressão para que o funcionário se comporte de um jeito específico. Mas aqui nosso trabalho é tão diverso e convivemos com pessoas tão espontâneas, com necessidades tão básicas, que eu me sinto mais à vontade para ser eu mesma. Não existe uma diferença muito grande entre a pessoa que eu sou no trabalho e a que sou fora daqui. Entre dependentes químicos que mentem para conseguir a próxima dose, também ocorrem momentos de humanidade e apoio mútuo. Sempre deparamos com cenas incríveis de carinho, disse Kim. Apesar de haver muita violência, vejo muitas pessoas cuidando umas das outras, acrescenta Bethany Deal, enfermeira no Insight, o primeiro centro de injeção supervisionada da América do Norte, localizado na Hastings Street, a 2 quarteirões do Portland. Elas compartilham a comida, as roupas, a maquiagem, tudo que tem. As pessoas cuidam umas das outras com preocupação e compaixão, e frequentemente demonstram mais bondade com os outros do que consigo mesmas. Onde eu moro, diz Kerstin, não conheço ninguém além dos meus vizinhos de porta. Não chamo quase ninguém pelo nome e reconheço pouca gente na rua. Aqui é diferente. Aqui as pessoas conhecem o que é bom e ruim. Elas discutem e brigam, mas também dão até o último centavo para ajudar umas às outras. Todo mundo aqui vive muito à flor da pele, continua Kerstin. Então o que a mídia noticia costuma ser a violência, a parte feia. Só que viver à flor da pele também desperta sentimentos puros, de alegria e lágrimas de felicidade. Olhar para uma flor que eu nunca tinha notado, mas que alguém que mora num quarto, no Washington Hotel, notou porque vem aqui todos os dias. Esse é o mundo deles e eles prestam atenção em detalhes que eu não enxergo. Também há humor, enquanto caminho pela Hastings para fazer minha ronda. Ouço gargalhadas e testemunho muitas conversas zombeteiras. Fala, doutor, qual é a boa? Alguém brinca comigo enquanto passo pelo Washington Hotel. Uma dose de música, respondo por cima do ombro. Nem preciso olhar para saber que é Wayne, um homem bronzeado, com cachos louros escuros compridos e braços do Schwarzenegger, tatuados do pulso ao bíceps. Espero para atravessar a rua ao lado de Laura, uma mulher indígena, 40 e poucos anos, cuja história de vida, marcada por dependência química, alcoolismo e HIV, não destruiu seu espírito travesso. Quando a mão vermelha no sinal de pedestre se transforma no bonequinho branco caminhando, Laura anuncia num tom levemente irônico. O homem branco mandou andar. Seguimos lado a lado até a metade do quarteirão seguinte. E Laura passa esse tempo todo rindo da própria piada. Eu também rio. As tiradas costumam ser implacavelmente autodepreciativas. Eu costumava levantar 90 quilos na academia, doutor. Brincou Tony certa vez, esquelético, morrendo de HIV. Em uma de nossas últimas consultas. Agora não consigo levantar nem o meu pinto.
Quando olham para mim, meus pacientes viciados buscam minha versão verdadeira, assim como crianças. Eles não se impressionam com títulos, conquistas ou credenciais. Suas preocupações são mais imediatas e urgentes. Se gostam de mim ou apreciam meu trabalho, eles espontaneamente expressam orgulho por ter um médico que de vez em quando é entrevistado na televisão e escreve livros. Mas só por causa disso. Eles se importam apenas com a minha presença ou ausência enquanto ser humano. Com um olhar aguçado, avaliam se eu estou bem, o suficiente para interagir com eles naquele dia. Para ouvi-los como pessoas com sentimentos, esperanças e sonhos tão válidos quanto os meus. Eles sabem identificar de imediato se eu estou verdadeiramente comprometido com seu bem-estar ou se eu estou apenas tentando me livrar deles, com uma incapacidade crônica de cuidarem de si mesmos. Logo percebem essa mesma incapacidade nos profissionais de saúde. É revigorante trabalhar num clima tão diferente e autêntico. De forma consciente ou não, a maioria de nós anseia pela autenticidade, pela realidade por trás dos personagens cotidianos, dos papéis encenados. Com todos os seus problemas, disfunções, doenças e crimes gritantes, Downtown Eastside oferece a verdade, mesmo que seja a verdade nua e crua do desespero. O lugar é um espelho no qual todos nós, como seres humanos e sociedade, podemos nos reconhecer. O medo e o sofrimento que vemos é o nosso próprio medo e sofrimento, mas também são nossas a beleza e a compaixão que testemunhamos lá, a coragem e a pura determinação para superar a dor.